Às vezes, as coisas das quais nos afastamos são exatamente aquelas às quais nossa alma volta. Quando o silêncio fica muito alto, elas sempre voltam, mas não quando você está esperando, não quando você ainda está perseguindo, não quando você ainda está checando seu celular, esperando por aquela mensagem que diz: "Eu cometi um erro". Não, elas voltam quando você já mudou, quando a vida as obriga a ficar sozinhas com o silêncio que pensavam que queriam. E antes que esse momento aconteça, sempre há uma tempestade dentro delas. Um colapso, um vazio, uma percepção. E, meus amigos, vocês não precisam perseguir isso, porque já está escrito. Está chegando. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês são uma fogueira, quente, brilhante, sempre lá. E todas as noites alguém se aproxima quando está com frio. Eles se sentam ao seu lado quando precisam de luz, mas no momento em que se sentem aquecidos o suficiente, eles vão embora. Eles caminham na escuridão como se nunca mais fossem precisar de vocês, até que o frio volte, até que a escuridão se torne insuportável. Então, eles se viram procurando, ansiando, esperando que vocês ainda estejam acesos. Mas e se você não estiver mais lá? E se você não for mais a mesma fogueira esperando no mesmo lugar? É assim que eles voltam, não porque de repente ficaram sábios, mas porque a vida ficou fria, porque a festa ficou silenciosa, porque as novas pessoas não os entendiam como você entendia, porque a cama ficou grande demais, porque seu nome ainda ecoa nos quartos pelos quais você não anda mais. Deixem-me dizer uma coisa, meus amigos. As pessoas não sentem falta do que sempre tiveram. Elas sentem falta do que não podem alcançar. Sentem falta do que antes pensavam que sempre esperaria por elas. Vocês querem saber por que elas voltam? Não é amor à primeira vista. É o eco do seu silêncio. É o grito do próprio arrependimento delas, ricocheteando nas paredes quando menos esperam. É o peso de tudo o que pensavam que poderiam substituir, desmoronando. Veja bem, a maioria das pessoas acha que alguém volta porque finalmente percebeu o seu valor. Isso soa poético, certo? Mas aqui está a verdade. As pessoas não veem o seu valor quando você grita isso para elas. Elas veem quando você desaparece, quando você fica em silêncio, quando você começa a viver tão intensamente sem elas que a ausência delas se torna ensurdecedora. Elas não voltam porque você implorou. Elas voltam porque você não implorou. E sim, dói vê-las rir, seguir em frente, postar como se você nunca tivesse existido. Mas não se engane. Isso não é cura, é esconder, é distração, é barulho. E, eventualmente, o silêncio sempre volta. Você só precisa aguentar o tempo suficiente para deixar o silêncio trabalhar a seu favor. Então, não entre em pânico, não persiga, não desista. Deixe o processo se desenrolar como as leis da natureza, porque, assim como a gravidade, esse momento sempre chega. Eles vão sentir a rachadura, a mudança, o peso. E quando sentirem, não será sua tristeza que os assombrará, será seu crescimento. Você tem uma tarefa agora, tornar-se uma versão de si mesmo que eles não reconheçam mais, porque quando essa versão se erguer, eles não saberão mais como se aproximar de você. E acredite, é aí que o poder muda de lado. Agora, deixe isso nos comentários. Eu não vou esperar. Diga, sinta. Deixe o mundo ver que você mudou e se isso já acendeu uma chama dentro de você, clique no botão curtir. Clique em inscrever-se e fique comigo, porque a verdade que você está prestes a ouvir vai virar tudo o que eles pensavam que sabiam. Número 1. A ilusão da liberdade. A maior prisão em que as pessoas vivem é o medo do que os outros pensam. A primeira coisa que sentem é alívio, não arrependimento, não dor. Alívio. E eu sei que dói ouvir isso, meus amigos, mas a verdade nunca foi gentil. Eles se afastam de você, do vínculo, das memórias, de tudo que você deu. E a primeira coisa que sentem é leveza.
como se tivessem largado uma mochila pesada, como se finalmente tivessem escapado de algo que os oprimia. É isso que dizem a si mesmos. Eu precisava disso. Eu me sinto livre, posso respirar de novo. Mas o que eles ainda não veem, o que não conseguem ver, é que o peso não era você. Era a própria inquietação deles, o próprio medo, a incapacidade de segurar algo real sem fugir disso. Imagine um pássaro voando para fora de uma gaiola, convencido de que encontrou o céu. Ele voa alto, batendo as asas com mais força do que nunca, gritando liberdade. Mas ele nunca percebe que a gaiola não estava trancada. A porta sempre esteve aberta. Nunca foi você que os manteve lá. Foram eles que não queriam se estabelecer, crescer, ficar. Mas mesmo assim, eles voam como heróis em sua própria história, achando que fizeram algo corajoso. Eles postam as fotos, sorriem abertamente, saem com pessoas que nem conhecem sua verdadeira história. Eles experimentam coisas novas, usam roupas novas, adquirem novos hobbies, tentando provar não apenas para o mundo, mas para si mesmos, que fizeram a escolha certa. Mas, no fundo, eles sabem que não são livres, apenas estão distraídos. Há uma diferença. Você pode ficar aí sentado e se perguntar: eu era o problema? Eu os impedia? Eles eram realmente infelizes? É isso que sua mente faz. Ela transforma sua dor no coração em culpa. Mas deixa eu te lembrar, o crescimento parece uma ruptura antes. Parece um florescimento. Quem vai embora nem sempre ganha. Às vezes, eles só fogem da sala de aula antes da aula começar. E você, meu amigo, você não é o vilão na história deles. Você era o espelho que eles não conseguiam encarar. Você foi quem mostrou um reflexo do que eles poderiam ser se parassem de fugir. Mas eles não estavam prontos para esse reflexo. Então, escolheram a ilusão da liberdade, a ilusão da fuga, a ilusão de que a vida sem você seria mais leve, melhor, mais fácil. E aqui está a parte perigosa. No começo, funciona. Eles se sentem eufóricos, não porque estão felizes, mas porque a adrenalina da mudança parece clareza. Mas toda a euforia passa. E quando isso acontecer, eles vão olhar ao redor e perceber que o mundo não mudou. Só está mais silencioso agora. Mais silencioso sem você. Mais silencioso sem alguém que realmente os conhecia por baixo da fachada. Vamos acabar com essa mentira aqui. Só porque eles parecem felizes, não significa que estejam. Só porque eles riem, não significa que estejam se recuperando. Só porque estão com alguém novo, não significa que seguiram em frente. Às vezes, as pessoas buscam barulho porque o silêncio é muito alto. E quando o barulho desaparece, e ele sempre desaparece, o silêncio vai chamar seu nome. É difícil, eu sei, ver alguém viver como se você nunca tivesse existido. Isso mexe com sua cabeça, faz você questionar seu valor, faz você querer entrar em contato para lembrá-los do que foi bom. Mas isso não é mais sua função. Sua função é evoluir. Sua função é conviver com seu desconforto até que ele se transforme em clareza. Porque enquanto eles estão buscando novidades, você está construindo profundidade. E a profundidade sempre vai durar mais do que a distração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você acha que eles riem tão alto agora? Por que eles postam tanto? Porque, de repente, eles são a alma de todas as festas. Porque estão tentando se convencer de algo em que ainda não acreditam totalmente, que estão melhor, que não perderam nada significativo, que você foi apenas uma fase. Mas, no fundo, eles sabem, e quanto mais barulhentos ficam, mais perto estão de desmoronar. Você pode sentir que eles se esqueceram de você, mas o que eles realmente esqueceram é o quanto você tolerou, o quanto você deu, o quão profundo era o seu amor. E quando eles se lembrarem, você não estará lá para ouvir. Você já terá ido embora há muito tempo, não fisicamente, mas em espírito, em identidade,
na maneira como você se elevou acima do caos que eles criaram. Porque a verdade é esta: ninguém quer dizer em voz alta. As pessoas não querem amor de verdade se não estão prontas para enfrentar responsabilidades de verdade. E vocês, meus amigos, não eram demais. Vocês eram apenas reais demais para alguém que estava acostumado com fantasias. Deixem que eles se sintam livres. Deixem que eles corram. Deixem que eles experimentem o mundo. Porque, eventualmente, essa liberdade se transformará em vazio. A fuga não levará a lugar nenhum. E a ausência de vocês começará a falar mais alto do que a presença de vocês jamais falou. Este não é o momento de perseguir. Este não é o momento de esperar. Este é o momento de se erguer, de se concentrar tanto na sua própria paz, que qualquer um que tenha te deixado perceba que não pode simplesmente voltar para a mesma versão de você, porque você está evoluindo silenciosamente, incansavelmente, sem se desculpar. Escreva isso nos comentários. Agora eu evoluo em silêncio. Deixe o mundo ver isso. Deixe seu ex ver isso. Deixe você ver isso, porque é aí que seu poder começa. Não em provar que eles estão errados, mas em se tornar alguém tão certo consigo mesmo que nenhuma validação é necessária. E acredite em mim, meus amigos, o que acontece a seguir? É aí que o silêncio começa a incomodá-los. É aí que eles começam a observar, comparar, se arrepender. Mas você já estará 10 passos à frente. Fique comigo. Número 2. O vazio que não deveria ter acontecido. Aquilo de que você foge acaba controlando sua vida. Eles não esperavam por isso. Não esse silêncio, não essa quietude, não esse sentimento vazio que os segue como uma sombra da qual não conseguem se livrar. No começo, eles foram embora como se fosse fácil, como se fosse definitivo, como se pudessem simplesmente cortar você do mundo deles e respirar um ar melhor. Mas agora, algo estranho está acontecendo e eles não querem admitir. Eles achavam que o silêncio seria tranquilo, que o seu desaparecimento seria um alívio. Mas o silêncio, meus amigos, tem uma voz. E agora está gritando, porque o que eles deixaram para trás não era barulho, era presença, era conforto. Era ser visto sem ter que se explicar. E agora, no silêncio, eles estão percebendo que a sua ausência é mais alta do que a sua presença jamais foi. Imagina isso. Imagina entrar no seu cômodo favorito, aquela que você sempre vai quando o mundo fica muito barulhento. É aconchegante, familiar, reconfortante. Você nem pensa nisso. Você simplesmente vai lá. Você presume que ela sempre estará lá. Mas um dia você abre a porta e ela está vazia, os móveis sumiram. As paredes estão nuas e o ar está frio. É isso que eles estão sentindo agora. Eles abriram a porta. Eles achavam que tinham fechado com força e o que encontraram não foi paz, foi vazio. E agora estão confusos porque não conseguem explicar esse vazio. Disseram a si mesmos que ir embora os faria mais felizes, que perder você era necessário para o crescimento deles, que talvez eles só precisassem de espaço. Mas esse espaço está se transformando em um silêncio tão grande que ecoa. Eles olham ao redor e percebem que não apenas se afastaram de uma pessoa, eles se afastaram de uma conexão que os fazia se sentir vivos. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende. O vazio não atinge imediatamente. Ele é retardado. Ele espera. Porque no início, as distrações estão por toda parte. As noites fora, as novas conversas, a emoção efêmera da liberdade. Mas então as noites ficam mais silenciosas. O telefone para de tocar. A galera diminui. E é aí que surge aquele peso inexplicável pressionando o peito. Eles olham o celular, não por causa de ninguém. Por você, por reflexo, por memória muscular, por esperança. Mas não tem nada lá. Nenhum bom dia, não. Você comeu hoje?
Nenhum lembrete de que alguém lá fora realmente se importava. E é aí que eles sentem. É aí que percebem que não é o que pensavam que seria. E a parte assustadora: você não está entrando em contato, não está perseguindo, não está tentando consertar as coisas. Isso mexe com a cabeça deles, porque eles achavam que você esperaria, que ainda estaria orbitando o mundo deles silenciosamente, esperando que eles voltassem. Mas você não está. E essa incerteza, esse desconhecido, está comendo os vivos. Meus amigos, deixem-me acabar com essa mentira agora mesmo. Se eles se importassem, nunca teriam ido embora. É isso que as pessoas dizem a si mesmas, mas nem sempre é verdade. Às vezes, as pessoas se importam profundamente, mas também têm muito medo. Medo da intimidade, medo de serem vistas, medo de como tudo parecia real com você. Então, elas fogem, não de você, mas da versão de si mesmas que estavam se tornando ao seu lado. Mas você não persegue quem foge, você deixa que elas se cansem, porque mais cedo ou mais tarde, elas vão se cansar. Elas vão olhar ao redor e perceber que a diversão acabou, que as novas pessoas não riem da mesma forma, que as conversas não são tão profundas, que o conforto parece forçado. Elas vão perceber que o espaço que queriam se transformou em um deserto. E aqui está o ponto principal. Eles vão começar a fingir que estão bem, sorrindo mais, postando mais, saindo mais. Porque é isso que as pessoas fazem. Quando o vazio se instala, elas tentam afogá-lo no barulho. Mas o barulho não cura, é um esconderijo. Você, por outro lado, está crescendo em silêncio. Você está se reconstruindo, evoluindo, se tornando alguém tão equilibrado, tão dono de si mesmo que, mesmo que eles voltassem amanhã, não saberiam mais como se aproximar de você. E essa é a vitória. Esse é o poder. Não que eles voltem, mas que você se tornou alguém que eles não reconhecem mais. Alguém mais forte, alguém intocável. Eu sei o que você está pensando. E se eles não sentirem o vazio? E se eles simplesmente seguirem em frente? E se eles nunca voltarem? Meu amigo, deixe-me dizer isso da forma mais clara possível. Você não é substituível, nem por alguém novo, nem por distrações, nem pelo tempo. O tipo de conexão que você ofereceu, a consistência, a profundidade, a lealdade são raras. E as pessoas não esquecem. Raras. Elas fingem que reprimem, mas nunca esquecem. Elas podem tentar substituir você. Ah, sim, elas podem até namorar alguém novo, rir de novas piadas, criar novas memórias. Mas quando se deitam à noite, quando o barulho se acalma, quando finalmente se sentam com seus próprios pensamentos, não é a nova pessoa que aparece em suas mentes, é você. Porque elas não são assombradas pelo que ganharam, são assombradas pelo que perderam. Elas te subestimaram. Pensaram que o silêncio significava rendição. Mas seu silêncio é uma declaração. É sua evolução. É você dizendo: não vou correr atrás de ninguém que precisou me perder para me valorizar. Entenda isso. É aqui que sua força é testada, porque a maioria das pessoas desiste neste ponto. Elas verificam suas histórias, veem seus ex assistindo e cedem. Elas entram em contato, tentam ser superiores, mas tudo o que fazem é reabrir uma porta que deveria ter permanecido fechada. Você não? Desta vez, não. Você não entra em contato, não explica o seu valor. Você deixa o silêncio falar por si mesmo, e ele vai falar. Porque logo eles vão perceber que o vazio não deveria ter acontecido, que você não era apenas alguém a quem eles contavam seus segredos. Você era alguém que os conhecia de maneiras que eles mesmos nem compreendiam. E agora você se foi, totalmente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, energeticamente, espiritualmente. É aí que o verdadeiro pânico começa. Agora, escreva isso nos comentários. Eu não preencho o vazio deles. Deixe isso ser o seu mantra. Deixe isso ser a sua verdade. Deixe isso ser o sinal para o universo
de que você não vai mais jogar o mesmo jogo emocional de sempre. E acredite em mim, meus amigos, o que vem a seguir? Não é mais silêncio, é comparação, é arrependimento, é pânico, e isso é só o começo. Fique comigo. Número 3. O surgimento da curiosidade. Você não perde realmente alguém. Você apenas descobre quem essa pessoa realmente era quando você para de persegui-la. No começo, ela não pensa duas vezes. Ela diz a si mesma que seguiu em frente. Ela sorri. Ela ri. Ela posta fotos como se estivesse vivendo a melhor vida possível. Mas, por baixo da superfície, algo começa a se agitar. Algo pequeno. Algo sorrateiro. Não grita. Sussurra. Começa como uma pergunta simples. O que será que ele está fazendo agora? Apenas um lampejo. Apenas um olhar por cima do ombro é tudo o que basta. E, meus amigos, uma vez que essa porta se abre, mesmo que apenas um pouco, a mente deles começa a ser inundada por uma curiosidade que não conseguem controlar. Veja bem, as pessoas não sentem falta do que lembram. Elas sentem falta do que não entendem mais. E a coisa mais assustadora para alguém que pensava que você sempre estaria lá é não saber mais. É aí que tudo começa. Elas abrem o celular, não com intenção, mas por hábito. O polegar delas paira sobre o seu nome. Elas rolam a tela, param, ficam olhando e nem percebem quantas vezes fazem isso. Não é porque ainda sentem sua falta, é porque o silêncio é muito limpo, muito nítido, muito misterioso. E o mistério é viciante. Imagine assistir a um filme que você achava que tinha entendido, só para perceber que havia um final oculto que você perdeu. Agora, você não consegue parar de pensar nisso. Você rebobina, analisa, se pergunta: o que eu perdi? O que eu deixei passar? Esse é você. Agora você se tornou a cena. Eles não conseguem parar de repassar a pergunta sem resposta na cabeça. E vamos ser sinceros, meus amigos. Isso mexe com o ego deles, porque eles achavam que te conheciam. Eles achavam que você reagiria, que você se abalaria, que ficaria observando cada movimento deles como um fantasma no fundo. Mas você não fez isso. Você não orbitava o mundo deles. Você desapareceu, não com raiva, mas em paz. E isso os confunde, porque o silêncio como o seu não é fraqueza, é poder. Eles começam a verificar discretamente. Eles não curtem suas postagens, mas estão observando. Eles não mandam mensagens, mas estão lendo suas legendas. Eles estão procurando sinais. Você ainda pensa em mim? Você seguiu em frente? Você já me substituiu? Mas você não deu a eles o espetáculo que esperavam. Você deu a eles quietude, e quietude é assustadora. Agora, aqui está o que é louco. Eles podem nem entender o que está acontecendo. Eles vão ignorar isso como se fosse apenas curiosidade. Eles vão mentir para si mesmos e dizer: eu só estava curioso. Mas a curiosidade não é casual. Quando se trata da pessoa que eles deixaram para trás, é compulsiva, é intrusiva e cresce como uma erva daninha, porque eles não estão realmente curiosos sobre o que você está fazendo. Eles estão curiosos sobre quem você se tornou sem eles. Eles querem saber: você está mais feliz agora, mais forte? Você ainda pensa em mim? E toda vez que você posta algo que mostra que não está arrasado, eles sentem uma pontada. Não porque querem você de volta ainda, mas porque a parte deles que esperava que você desmoronasse está começando a questionar tudo. Deixe-me ser claro. A curiosidade é o primeiro estágio do retorno emocional. Não é amor, não é desculpa, não é arrependimento, é confusão, é insegurança e sempre vem antes da compreensão. Eles podem conversar com amigos em comum de forma sutil, casual. Você teve notícias deles? O que eles estão fazendo? Mas essas não são perguntas casuais, são armadilhas. Eles estão tentando descobrir sem entrar em contato, porque entrar em contato
significaria admitir que se importam. E o orgulho deles não está pronto para isso. Ainda não. Ainda. Mas eles estão observando, eles estão se perguntando, eles estão se lembrando, e pouco a pouco a curiosidade se torna obsessão. Por que isso acontece? Porque eles não têm mais controle. Veja bem, a maioria das pessoas não entra em pânico quando perde alguém. Elas entram em pânico quando percebem que não têm mais acesso a essa pessoa. E agora você está fora do radar. Não na realidade, mas em termos de energia. Você não está mais acessível. É isso que os deixa confusos. É isso que os mantém acordados à noite. Deixa eu te dizer uma coisa importante. As pessoas não perseguem o que ainda está disponível. Elas perseguem o que acham que pode ter ido embora para sempre. Então, não dê migalhas para elas. Não dê sinais. Não comece a postar indiretas sutis ou legendas misteriosas, tentando chamar a atenção delas. Você não precisa criar curiosidade. Você já é a pergunta que eles não conseguem responder. E eu sei que é difícil. Eu sei que parte de você ainda quer ser vista, ainda quer que eles notem seu brilho, ainda quer sussurrar: estou bem sem você. Mas não faça isso. Você não precisa provar nada, porque o silêncio é a prova mais alta de todas. Você não precisa gritar quando sua ausência está falando por si. Eles vão começar a testar as águas em breve. Uma reação aleatória, vaga, uma mensagem sem entusiasmo. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Por enquanto, saiba só isso. O momento em que eles começaram a se perguntar sobre você de novo foi o momento em que o poder mudou. Eles podem não dizer isso em voz alta, mas suas ações vão revelar isso. Eles vão começar a comparar as pessoas com você, não porque querem, mas porque não conseguem evitar. Eles vão sentir um vazio nas novas conexões e não vão entender o porquê. E então, eles vão perceber. Você não está lá, e ninguém mais sente o mesmo. Mas aqui está a parte mais importante. Enquanto a curiosidade deles aumenta, sua energia deve permanecer estável. Não corresponda à confusão deles com sua clareza. Não responda à incerteza deles com seu fogo. Deixe-os vagar. Deixe-os se perguntar. Isso não é fraqueza. É domínio psicológico. Esse é o momento em que você para de esperar que eles estejam observando e começa a viver como se eles fossem irrelevantes. Não por raiva, não por vingança, mas por autoestima. Escreva isso nos comentários. Agora eu sou a pergunta. Diga em voz alta. Diga com orgulho. Deixe que isso seja seu escudo, seu espelho, seu mantra. Porque uma vez que a curiosidade aumenta, ela nunca para por aí. Ela sempre leva a algo mais profundo. E acredite em mim, meus amigos, o que vem a seguir é quando eles tentam substituí-lo. É quando eles acham que podem colocar outra pessoa no seu lugar e apagar a memória. Mas a memória não funciona assim, especialmente quando está ligada a uma conexão real. Fique comigo. Número 4. A substituição forçada. Você pode substituir pessoas, mas não pode substituir conexões. Então, a curiosidade está crescendo. Eles têm observado você de longe, silenciosamente, com cuidado, mas não admitem isso. Isso tornaria tudo real. E tornar tudo real significaria admitir que eles podem ter cometido um erro. Então, em vez disso, eles fazem o que a maioria das pessoas faz. Quando se sentem desconfortáveis com a verdade, eles se distraem. E a distração mais rápida é uma nova pessoa. Agora escutem, meus amigos, essa parte dói de testemunhar. É doloroso. Você os vê rindo com alguém novo, postando fotos, comentando sobre coisas com as quais nunca se importaram antes e sua mente entra em parafuso. Eu não significava nada? Eles seguiram em frente tão rápido assim? Eu fui tão fácil de esquecer? Mas aqui está o que você precisa saber. O que parece ser seguir em frente, muitas vezes é apenas fugir, porque essa substituição não tem a ver com você.
tem a ver com evitar o que eles não querem enfrentar. É fingir que estão bem. Fingir que não sentiram nada de verdade. Fingir que alguém novo vai apagar magicamente as marcas emocionais que você deixou na alma deles. Mas conexões verdadeiras não funcionam assim. Você não arranca raízes profundas plantando uma flor de plástico. Vou te dar uma metáfora. Imagina perder sua música favorita, aquela que te ajudou nas noites difíceis e conhecia cada ritmo da sua alma. Agora, imagine alguém te entregando uma nova faixa e dizendo: essa é melhor. Ouça. Você pode sorrir, acenar com a cabeça, até bater o pé, mas no fundo da sua mente tudo o que você pensa é que ela não tem o mesmo impacto. É isso que está acontecendo com eles agora. Eles estão tentando substituir uma sinfonia por um toque de celular. No começo, vai parecer convincente, porque a novidade é uma droga. Ela distrai, entretém, finge alegria. Eles vão rir mais alto, parecer mais felizes, fazer todas as coisas que nunca fizeram com você. Não porque eles se transformaram de repente, mas porque estão tentando provar algo para si mesmos, para o mundo, para você. E o que eles querem provar é o seguinte: olha, estou bem, segui em frente, mas é uma encenação. E todo ator sabe que a cortina sempre cai. Agora, aqui está o que a maioria das pessoas entende errado. Elas interpretam essa nova pessoa como um sinal de que perderam. Entram em pânico, entram em espiral, quebram o silêncio, começam a se comparar. O que elas têm? O que eu não tenho? Por que não tive essa versão deles? Mas deixa eu desmascarar uma mentira. Você não era o problema. Você era o espelho. A versão que eles te deram não foi porque você tinha alguma falta. Foi porque eles não estavam prontos para ser verdadeiros. Eles não queriam se esforçar. E agora que estão tentando de novo com alguém novo, não está melhor, só está mais fácil. Porque fingir é mais fácil do que ser verdadeiro. Quando alguém ainda está fugindo de si mesmo, pode postar todas as legendas fofas que quiser. Pode tirar 1000 fotos com filtros, mas você sabe o que eles não podem fingir? Profundidade emocional. Você era verdadeiro. Você conhecia os medos deles, o silêncio deles, as pequenas coisas que eles nem diziam em voz alta. Você os via. E agora, não importa quantas pessoas estejam ao lado deles, nenhuma delas os vê como você via. Essa é a maldição do amor verdadeiro. Depois que você experimenta, tudo o mais fica sem graça. E agora, eles ficam comparando refeições 5 estrelas com fast food. Porque você não apenas lhes deu atenção, você lhes deu compreensão. Você lhes deu um lugar para descansar de seu caos. E acredite, eles estão sentindo a diferença. Aqui está a ironia. Eles achavam que deixar você melhoraria suas vidas, mas agora estão percebendo que não melhoraram. Eles apenas recomeçaram. Com alguém que não sabe nada sobre suas tempestades. Com alguém que só conhece seus melhores momentos, não suas sombras. E quanto mais eles sorriem, mais dói. Porque não é alegria que eles estão sentindo. É vazio, disfarçado de entretenimento. Eventualmente, a máscara cai. Essa nova pessoa, eles começam a perceber as lacunas, a ausência emocional, os jogos de comparação, a tristeza sutil, e sentem o peso de alguém ainda assombrado por um nome. Eles nunca falam o seu nome. E aqui está a melhor parte. Você não está lá. Não está lutando por eles. Não está competindo. Você não está assistindo às histórias deles com as mãos trêmulas. Você está focado, evoluindo, curando esse silêncio. É isso que os deixa loucos, porque eles esperavam que você desmoronasse. Mas, em vez disso, você desapareceu como fumaça e se transformou em fogo. Eu sei o que você está pensando. Mas e se a nova pessoa der certo? E se eles estiverem felizes agora? E se eles os tratarem melhor do que nunca me trataram? Me escute.
Bons atores podem repetir performances, mas não podem reescrever o roteiro a menos que enfrentem o que os destruiu. E acredite, eles não enfrentaram nada. Eles apenas mudaram de palco. Mesma história, novo elenco. Essa história sempre desmorona quando a velha ferida ainda sangra. Você não é um ex para ser substituído. Você é um padrão que assombra tudo o que vem depois. Deixe-os postar. Deixe-os brincar. Deixe-os fingir. Porque enquanto eles estão lá fora, tentando substituir uma conexão que nunca honraram de verdade, você está construindo uma vida na qual eles nunca mais poderão entrar. E quando essa percepção bater, quando eles finalmente perceberem que você não está amargo, não está perseguindo, não está esperando, isso vai quebrar algo dentro deles. Porque eles achavam que tinham tempo, achavam que poderiam voltar, achavam que você sempre estaria disponível. Mas agora, eles estão vendo a verdade. Você era um acesso único, um passe para algo sagrado. Deixe-os assistir de longe. Deixe-os ver você brilhar, sem nunca mencionar o nome deles, porque o silêncio é a maior vingança e o crescimento é o adeus mais alto. Agora, escreva isso nos comentários. Eu não sou substituível. Deixe o algoritmo ver isso. Deixe a sua alma ouvir isso. Deixa eles sentirem isso toda vez que tentarem te encontrar em outra pessoa e falharem. E acredita em mim, meus amigos, esse jogo está apenas começando, porque no momento em que eles perceberem que você é insubstituível, é quando vão parar de fingir e começar a se arrepender. Fica comigo. Número 5. As rachaduras na ilusão. Você pode mentir para si mesmo por um tempo, mas a verdade nunca esquece. No começo, tudo parecia perfeito. Eles riam mais alto, sorriam mais e viviam como se tivessem acabado de escapar de algo tóxico. Mas essa ilusão está começando a rachar lentamente, silenciosamente, quase invisivelmente. Mas isso está acontecendo porque nenhuma ilusão dura para sempre, não quando é construída sobre negação, distração e ego. Eles achavam que deixar vocês iria consertar algo dentro deles, que no momento em que cortassem os laços, a vida começaria magicamente a fazer sentido, que alguém novo, algo novo, iria entrar correndo e preencher a lacuna. Mas agora eles estão começando a sentir aquilo, aquele vazio estranho que continua voltando. Não importa quantos rostos novos eles conheçam, ou o quanto tentem rir alto. Vocês querem saber o que realmente está acontecendo, meus amigos. Eles estão percebendo que a liberdade que antes celebravam não é mais tão livre. O silêncio que antes parecia leve, agora parece sufocante. Ficar rolando a tela do celular tarde da noite não é mais diversão ou fuga. É para verificar se você ainda está em silêncio, se ainda não está reagindo, se realmente se foi. E essa percepção não os atinge de uma só vez. Não, o universo é mais poético do que isso. Ele vai minando o orgulho deles, pedaço por pedaço. Começa em pequenos momentos. Uma música toca e o estômago deles revira. Uma lembrança surge durante um momento mundano. Na fila, no trânsito, entrando em um lugar familiar. Algo aleatório, algo que eles nunca esperavam. De repente, eles estão de volta àquele momento com você e sentem isso. O peso, o calor, a realidade que jogaram fora. Mas ainda assim, não admitem isso. Não em voz alta. Não para os amigos, nem mesmo para si mesmos. Então, eles se agarram ainda mais à ilusão. Sorriem mais, postam mais, falam sobre como a vida deles é incrível. Agora eles saem para encontros, flertam, atuam, mas por dentro estão começando a se desintegrar. Veja bem, quando as pessoas acham que melhoraram, mas ainda se sentem vazias, esse vazio fica mais alto, incomoda, sussurra, se torna um grito silencioso. Elas não conseguem desligar. E não importa o quanto tentem substituir o sentimento, a verdade continua escapando pelas frestas.
Aqui está a verdade que elas têm medo de encarar. Elas não encontraram algo melhor, apenas encontraram algo diferente. E diferente não significa mais profundo, não significa mais gratificante, significa apenas desconhecido. E agora elas estão percebendo que desconhecido não é sinônimo de mais feliz. Apenas adia a solidão. Imagine uma casa cheia de espelhos. Você pode andar por ela, admirando sua própria imagem em cada reflexo, fingindo que está inteiro, mas em algum momento os espelhos se quebram, e quando isso acontece, você é forçado a encarar o que realmente está por baixo, as partes bagunçadas, quebradas e doloridas. É isso que está acontecendo agora, a ilusão deles. Ela está se quebrando, e aqui está a parte que vai deixá-los confusos por dentro. Você não é mais o mesmo. Eles esperavam que você esperasse no mesmo lugar, ainda querendo eles, ainda verificando, ainda sofrendo. Mas você mudou. Você não está chorando por mensagens antigas. Você não está assistindo de longe. Você está se reconstruindo. Você está crescendo em silêncio e silêncio. Oh, meus amigos, o silêncio é um alto-falante para aqueles que antes não davam valor à sua voz. Eles estão sentados ao lado de pessoas que não os entendem, tendo conversas que parecem vazias, rindo de coisas que não são realmente engraçadas. E, pior de tudo, eles estão começando a comparar não apenas as experiências das pessoas, mas a maneira como sua presença era sentida, a maneira como seu silêncio os acalmava, a maneira como sua energia enchia uma sala. E eles estão percebendo que ninguém mais se compara a você, que eles não perderam apenas uma pessoa. Eles perderam a paz, perderam a compreensão, perderam uma conexão que não se repete. E você? O que está fazendo? Você não está perseguindo, não está explicando, não está lembrando a eles o que perderam. Você está se tornando a prova de que a vida continua, com ou sem eles. Você sabe o que é irônico. Quanto mais você se afasta, mais você evolui. Mais eles entram em pânico, porque agora você é quem está se tornando um mistério. E o mistério cria obsessão. Eles achavam que tinham te entendido, mas agora nem sabem mais quem você é. Isso os assusta. É aí que a maioria das pessoas desaba. Elas veem seus ex quebrando. As curtidas, as visualizações, as migalhas começam a aparecer e elas pensam: talvez seja isso. Talvez eu deva entrar em contato. Mas deixa eu te interromper aí. Não é hora de entrar em contato. É hora de se elevar, porque agora o arrependimento deles é frágil. Está se formando, mas precisa de tempo. Se você interromper o processo muito cedo, eles não aprenderão o peso total do que perderam. Deixe-os refletir sobre isso. Deixe-os remoer em silêncio. Deixe as rachaduras se transformarem em colapso. Você não persegue a verdade. Você se torna tão enraizado nela que tudo que é falso se quebra ao tentar alcançá-lo. As rachaduras na ilusão deles não são um convite para você voltar. Elas são a confirmação de que ir embora nunca foi uma perda para você. Foi o seu despertar. E agora eles também estão acordando, mas para um mundo onde você não está mais ao alcance deles. Então, continue seguindo em frente, continue construindo, continue brilhando em silêncio, porque nada vai assombrá-los mais do que a percepção de que eles lhe ensinaram a viver sem eles. Agora, deixe isso nos comentários. A ilusão deles não é a minha verdade. Diga isso, deixe ecoar. Deixe isso te ancorar, porque o que vem a seguir? Oh, eles não estão mais apenas se sentindo confusos, eles estão prestes a sentir algo muito mais profundo: arrependimento. E o arrependimento é diferente quando eles sabem que não podem desfazer o que deixaram para trás. Fique comigo. Número 6. O arrependimento que se recusa a ir embora. O arrependimento é uma percepção que chega a um momento tarde demais.
Aí vem, meus amigos, o estágio que eles nunca planejaram. Aquele que achavam que poderiam pular, a parte da história que disseram a si mesmos que nunca experimentariam: o arrependimento. Não é apenas um pensamento passageiro, nem uma lembrança suave. Não. Esse é o tipo de arrependimento que se agarra, o tipo que aparece quando o barulho vai embora e o mundo finalmente fica em silêncio. No começo, eles tentam ignorá-lo. Eles o afogam em distrações, mais noites fora, mais sorrisos falsos, mais. Estou fazendo apresentações incríveis, mas o arrependimento. O arrependimento é paciente. Ele não bate à porta. Ele se esgueira pelas frestas, espera até que a casa esteja vazia, até que o telefone esteja silencioso, até que ninguém esteja olhando. E então sussurra: "Você estragou tudo." Veja bem, eles estavam convencidos de que o tempo os faria esquecer, que novos rostos apagariam as velhas memórias, que a liberdade os faria sentir completos. Mas agora o tempo não está curando. Ele está destacando cada dia, cada hora, cada momento que passa sem a sua voz, sem a sua energia, sem a sua presença. Ele se acumula, se agrava. E esse silêncio está começando a parecer um castigo que eles mesmos criaram para si mesmos. Vamos falar sobre como isso acontece. No começo, nunca é dramático. Não é um raio, é uma garoa. Um momento tranquilo no meio do dia. Uma lembrança que passa rápido enquanto servem uma xícara de café. Uma música que toca no rádio e faz com que parem no meio do passo e, de repente, estão lá novamente, não fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, de volta a um momento que pensavam ter enterrado. De volta a uma versão de si mesmos que se sentiam vistos, seguros, compreendidos. E é isso que mais os atormenta. Não o fato de você ter ido embora, mas o fato de eles nunca terem estado realmente preparados para o tipo de amor que você lhes deu. Porque agora eles estão percebendo que você não era comum, não era substituível, era raro. Mas o orgulho não os deixa admitir isso. Então, eles sofrem em silêncio. Eles observam de longe, ficam obcecados em particular. Procuram sinais de que você ainda pensa neles, ainda espera, ainda tem esperança, mas você não tem. E é isso que muda o jogo. Porque se você ainda estivesse atrás, ainda postando legendas enigmáticas, ainda mandando mensagens, eles se sentiriam seguros, sentiriam que poderiam voltar quando quisessem. Mas você não deu essa segurança a eles. Você deu a eles consequências. E agora eles estão percebendo como é realmente perder você. E, meus amigos, nada acorda um ego adormecido mais rápido do que perceber que alguém que eles achavam que esperaria, não esperou. Esse é o momento em que eles começam a rolar pelas mensagens antigas, ouvir novamente as notas de voz, olhar para as fotos. Eles juraram que apagaram, mas a memória não mora no seu celular, ela mora no seu íntimo. E agora esse íntimo está se contorcendo. Vamos abrir algo agora mesmo. Eles não pararam de te amar. Eles pararam de saber como estar com você. Há uma diferença. E agora, com esse espaço entre vocês, eles finalmente conseguem ver as coisas que davam como certas. O apoio, a paciência, a maneira como você percebia o humor deles antes mesmo de dizerem uma palavra. A maneira como você os acolhia mesmo quando eles te afastavam. E a culpa. Não está mais tudo calmo, porque agora eles sabem que não perderam apenas alguém que se importava. Eles perderam alguém que estava sempre presente, emocionalmente, sem medo. E aqui está a reviravolta. Eles têm medo de dizer a alguém que sentem sua falta, porque isso significaria admitir que estavam errados, que abandonaram algo real. Então, em vez disso, eles sofrem em silêncio. Eles postam, mas estão vazios. Eles sorriem, mas é um sorriso ensaiado. Eles conversam com outras pessoas, mas tudo parece forçado, porque no fundo, eles sabem que não estão mais com você e que a culpa é deles.
Você, por outro lado, está brilhando de uma maneira diferente agora. Não por rancor, não por vingança, mas porque a cura combina com você. Você está mais calmo, mais forte, mais focado, e a versão de você que eles conheciam não existe mais. Você evoluiu, e a evolução é irreversível. É aí que a maioria das pessoas fica tentada a voltar atrás e dizer: Ei, eu vi você espreitando. Sei que sente minha falta, mas deixe-me interromper você agora mesmo. Não quebre o silêncio. Não jogue uma tábua de salvação para eles. Porque neste momento, eles estão finalmente sentindo o desconforto de suas próprias escolhas. Não roube esse processo deles. Veja bem, se você se apressar para aliviar o arrependimento deles, eles não aprendem, não crescem, não mudam, eles apenas são consolados. E o que eles precisam é de convicção. Eles precisam sentir o peso, precisam aceitar a realidade de que a única pessoa que os amou em seus piores momentos não está mais ao seu alcance, que cada noite passada rolando a tela, cada pensamento não dito, cada dúvida. É tarde demais para desfazer. E talvez um dia eles vão procurar você. Talvez a culpa supere o orgulho. Mas nessa altura, meus amigos, a decisão não será deles, porque nessa altura você será quem terá o poder. Não por ego, mas por crescimento, por clareza, por finalmente perceber que quem foi capaz de abandonar o tipo de amor que você deu não estava pronto para ele desde o início. Agora, deixe isso nos comentários. Eu não resgato o arrependimento. Deixe o mundo ouvir isso. Deixe sua alma se ancorar nisso. Deixe que sintam isso, se estiverem observando das sombras, porque essa é a sua verdade agora. E, acredite em mim, o que vem a seguir é quando o arrependimento se transforma em desespero. É quando eles param de fingir e começam a pressionar. É quando eles testam se ainda têm acesso a você, mas não terão mais. Fique comigo. Número 7. A fase do pânico. Quando eles percebem que você pode ter ido embora para sempre. Você não sabe o que tem até perder. E pior, você não sabe o que perdeu até que isso não espere mais. É isso, meus amigos. O colapso, o desmoronamento, o momento em que o silêncio se torna insuportável. A fingimento se esgota, e a ilusão a qual eles se agarravam começa a sufocá-los. É aí que eles param de perguntar se você seguiu em frente e começam a temer que você realmente tenha seguido. Porque agora é real. Você não está curtindo as postagens deles, não está assistindo às histórias deles, não está dando nenhum sinal de que ainda se importa. E esse silêncio não é mais tranquilo para eles. É uma guerra psicológica. É assustador. É um vazio que eles não conseguem preencher. Não importa quantas pessoas novas eles conheçam ou quantas distrações eles busquem. No começo, eles achavam que você estava blefando, que estava apenas tentando parecer forte, que eventualmente você cederia. Mandaria aquela mensagem de "Estou com saudade". Reagiria àquela postagem. Encontraria uma desculpa para entrar em contato. Mas você não fez isso. Você desapareceu sem amargura, sem jogos, sem avisos. E é isso que mais os assusta, porque significa que você não estava fingindo. Significa que você estava falando sério. E agora o medo se instala. Eles começam a se fazer perguntas que nunca haviam considerado antes. E se eles seguiram em frente? E se encontraram outra pessoa? E se eu afastei a única pessoa que realmente me conhecia? E eles nunca mais vão voltar. Eles percorrem seu feed, procurando por pistas. Eles analisam tudo em excesso. Uma legenda, uma foto, um sorriso que parece um pouco real demais. Eles fazem perguntas vagas a amigos em comum, como: "Você falou com ele, ela recentemente?" Eles começam a ver suas histórias novamente, curtindo fotos antigas, deixando rastros digitais na esperança de que você perceba e morda a isca, que você dê a eles o menor sinal de que ainda está emocionalmente disponível.
Mas você não está. Você não está esperando. Você não está se perguntando. Você não está congelado no tempo, esperando que eles voltem. Você cresceu silenciosamente, poderosamente, e essa evolução é a única coisa que eles nunca planejaram. Você deveria ter desmoronado. Era isso que eles diziam a si mesmos. Eles achavam que a ausência deles te abalaria, que ir embora faria você correr atrás com mais força. Mas, em vez disso, fez você desaparecer. E é isso que os está deixando loucos, porque agora eles não têm controle, e as pessoas temem o que não podem controlar. Eles estão acordando para uma nova realidade, uma em que você não gira mais em torno da vida deles, uma em que o nome deles não vive, não está presente na sua mente, onde você não está apenas sobrevivendo sem eles, mas prosperando. Essa percepção é como um soco no estômago e só fica mais pesada com o tempo, porque quanto mais você fica em silêncio, mais profundo fica o pânico. Eles começam a pensar em coisas que nunca consideraram antes. E se eles nunca mais falarem comigo? E se eu fosse apenas uma lição para eles? E se minha chance realmente se foi? É aí que a situação se inverte, onde você deixa de ser aquele que foi abandonado e se torna aquele que abandonou. Mentalmente, emocionalmente, energeticamente, você se foi. E agora são eles que se sentem abandonados. E deixe-me dizer uma coisa: quando alguém que pensava ter o poder percebe que não o tem mais, isso o destrói. Porque agora você é o mistério. Você é aquele que escapou. Você é a tempestade que eles não conseguem parar de reviver. E a mente deles está em chamas com perguntas. Será que cometi o maior erro da minha vida? Por que não os valorizei quando os tinha? E se eu não conseguir recuperá-los? E aqui está o que eles nunca esperavam. A versão de você que eles conheciam não existe mais. Você se atualizou, se elevou, se transformou, não por vingança, mas por necessidade, porque finalmente percebeu que seu valor nunca esteve em negociação. Você parou de esperar por um encerramento. Você deu isso a si mesmo. Você parou de tentar ser compreendido por alguém que se recusava a ouvir. Você parou de perseguir o amor de alguém que estava fugindo dele. E isso, meus amigos, é a jogada poderosa que reescreve toda a história. Deixe-os entrar em pânico. Deixe-os entrar em espiral. Deixe-os se afogar no silêncio que antes celebravam. Porque esse silêncio é o seu crescimento gritando. São os seus limites se mantendo firmes. É a sua nova vida se desenrolando, e eles não estão convidados para o próximo capítulo. Você não deve a eles uma resposta. Você não deve a eles perdão. Você não deve a eles acesso à versão curada de você que eles não ajudaram a construir. Deixe-os lidar com as consequências da distância que criaram. Deixe-os enfrentar os destroços da ponte que queimaram. Agora, deixe isso nos comentários. Eu fui embora para sempre. Deixa isso ser seu voto, sua declaração, seu escudo. Porque no momento em que você realmente acreditar nessas palavras, é o momento em que você não vai mais precisar da validação deles. E é aí que seu poder se torna inabalável. Se essa mensagem tocou sua alma, se ela atingiu você onde precisava, curta esse botão. Clique em inscrever-se e deixe sua afirmação abaixo. Deixa eles verem. Deixa o mundo ver. Deixe você ver. Eu vou embora para sempre, porque não se trata apenas de eles perceberem o que perderam. Trata-se de você perceber o que ganhou. E acredite em mim, este é o fim da ilusão deles, mas o começo do seu império. Fique inabalável. Fique intocável. Fique comigo.